E dando sequência, como nós anunciamos também aqui no começo desse Vida Mais, a gente tem o prazer de receber aqui o professor Werton Costa. Ele, como popularmente é conhecido aqui na TV como o Homem do Tempo. Professor Werton, já nos conhecemos de longas datas também, né, como médico, como paciente, como parceiros, até no Instagram, já gravamos sobre tempo também no Instagram. E é uma honra lhe receber aqui nesse programa que a gente fala de saúde, fala sobre bem-estar, e a gente poder falar aqui desse tema que você tão domina. Mas, de fato, é o homem do tempo mesmo, professor? Doutor Jocelano, um prazer, meu amigo, ali estar sendo recebido. Um abraço a todos os seus pacientes, a toda a população teresinense. O homem do tempo foi uma alcunha definida pela mídia, né, em função do trabalho que era exercido na universidade. Mas eu sou um cidadão teresinense, sou um geógrafo de formação, pai das Marias, casado com a Niovânia, apaixonado por chuva, embora na maioria das vezes eu fale sobre sol, doutor. Que bom, professor, porque esse é um... Bom, você nasceu aqui em Teresina? Sim, sim, sim. Então, eu também. E a gente, como mesmo teresinenses, a nossa cidade é espetacular, é maravilhosa. Eu adoro, professor, essa desculpa de que está muito quente para não ir lá no Parque da Cidadania, passear com meus filhos, andar de bicicleta, ir na Puticabana, Encontro dos Rios. Essa desculpa eu particularmente não tenho. Adoro aproveitar isso com minha família. Mas a gente convive numa situação de que basta você entrar em um táxi, uma fila de banco, uma fila lotérica, que alguém ali perto vai se queixar do calor. Professor, eu acho que o clima de fato interfere na nossa saúde como um todo, mas antes de falar sobre isso, eu queria tirar essa curiosidade de repente. Por que de fato que Teresina, né, o Piauí de forma geral, mas Teresina especificamente, é tão quente? Veja bem, né? Nós fomos agraciados, vamos dizer assim, com a geografia. Nós temos uma geografia muito peculiar. O Piauí está encravado no centro do Nordeste e Teresina praticamente próximo do centro do Piauí. O que qualifica Teresina como cidade quente é a localização em relação à linha do Equador, ou seja, o que a gente chama de latitude, é uma área de muita insolação, mas tem outras peculiaridades. Teresina não é uma cidade alta, por exemplo, a gente não goza da mesma altitude que Pedro II, por exemplo, ou Guaramiranga, no Ceará, ou Petrópolis, ou Teresópolis. É uma cidade relativamente baixa, entre 40 a 70 metros acima do nível do mar. Isso também complica. O outro é que Teresina ela não recebe as brisas marítimas, ela está bem distante da lâmina oceânica, então nós não temos uma boa disponibilidade de brisa. E o mais impactante, que as pessoas às vezes acham que não, é o fato de nós sermos uma Mesopotâmia. A ideia de uma cidade encravada entre dois rios, os rios geram vapor e a água tem uma característica físico-química curiosa. Ela demora a aquecer e quando aquece ela conserva. Por isso que a temperatura de Teresina se mantém à noite também elevada, porque os dois rios mantêm a condição térmica estável, temperaturas redondinhas. Muitos brincam comigo, por exemplo, mais quente é Palmas, é Cuiabá, é Campo Grande. Eu costumo dizer que nós temos aí 3 corredores de metros rasos, de 100 metros rasos. Mas na maratona, somos nós que ganhamos. Somos nós. E, aliás, a gente até precisa incentivar isso como um ponto positivo nosso. Poxa, sabe, nem todas as pessoas do mundo têm a oportunidade de ter climas mais quentes como o nosso. Então, que a gente pudesse aproveitar mais festivais, mais eventos, usufruindo disso, banhos. Você falou dos 2 rios, que de fato é uma observação importante para a gente. E como seria bom também a gente poder ter os rios melhor aproveitados, né, com mais áreas de lazer, de forma segura, que a população pudesse também usufruir disso. Mas a gente tem, professor, agora, hoje é 1º de fevereiro esse nosso programa, a gente vai ao ar todo domingo aqui na Band de 7 às 8, e a gente está ainda nesses últimos dias com o inverno. A gente tem a sensação de que o inverno, o tempo mudou. Antigamente, em novembro, outubro, novembro, a gente já tinha chuva, agora em janeiro tivemos poucas chuvas. Por que parece, na forma leiga, né, de entender como população em geral, por que parece que está tendo essa mudança da época que as chuvas vêm para Teresina? Sabe a observação, né? A gente sabe muito bem que o clima, ele mudou na região Nordeste, no resto do Brasil. Aqueles que têm uma memória afetiva das chuvas na capital, principalmente aquelas gerações que ultrapassaram a barreira dos 40 anos, sabem muito bem como o período de novembro e dezembro abria as chuvas, abriu o inverno, como os sertanejos chamam. E as chuvas em Teresina, doutor, eram torrenciais,
com muitos raios, trovões, volumosas, sem causar, lógico, os transtornos que nós hoje vemos em ruas transformadas em verdadeiros rios. Mas era chuva boa. De lá para cá, essa chuva ela passou a ser mais pontual, não deixou de ser torrencial, mas começou a abrir um intervalo entre chuvas, sendo que nós temos hoje uma quantidade maior de luminosidade, uma quantidade maior de insolação e uma diminuição da cobertura de nuvem. Mudou bastante. O INMET, que é o órgão que mede a quantidade de chuva no Brasil, ele traçou um gráfico no intervalo de a cada 30 anos. Ao longo de 100 anos, Teresina vem na curva descendente de queda de chuva e na curva ascendente de elevação de temperatura. É um cenário que preocupa porque a nossa maior riqueza é o calor humano, a gente até está acostumado a um calorzinho, mas se essa curva continuar a subir, a gente precisa naturalmente replanejar e repensar a vida urbana. Sem dúvida, professor, porque quando a gente fala de impacto, né, a gente não fala só especificamente do ser humano. Um ou outro tolera um pouco menos o calor e tem uma queixa mais frequente, né, como a gente falou aqui, mas isso às vezes muda o comportamento da sociedade. E eu queria comentar com você, e a gente conversava aqui antes de começar o programa também, tem um grande amigo meu, ele é assíduo, ele é um dos telespectadores mais importantes que tem aqui, que é o Joaquim Aprige. Ele é médico, cirurgião cardiovascular também, onde eu tenho o prazer de operar com ele, a gente discutir sobre temas gerais. Ele fez uma observação, professor, que particularmente eu não sabia e queria sua opinião a respeito disso. Existem países no mundo que, de acordo com o calor, que pode chegar a 45, 50 graus de temperatura, ainda um pouco mais elevada do que a nossa, que alguns locais, alguns momentos do dia, de repente o comércio fecha, as escolas se readaptam aos horários. Aqui em Teresina, na nossa região, de forma geral, você acha que seria possível chegar um dia ao clima interferir na nossa rotina diária de estudo, de atividade profissional? Eu creio que o foco principal é que a gente tem que ter cidades mais resilientes, né? Cidades mais acolhedoras. Isso não é uma questão apenas para Teresina, mas a gente vai aqui a Fortaleza, a gente já sente essa necessidade, Recife e demais cidades. E ser acolhedora significa adaptar a rotina da cidade, adaptar o fluxo da cidade, para que as pessoas possam viver melhor. Isso, inclusive, vai impactar na produtividade dessas pessoas. E eu vejo, por exemplo, a experiência do primeiro mundo, nos picos de frio, a experiência do Oriente Médio, muito bem falada em relação ao calor, que já é uma tradição antiga, desde os beduínos que ficavam em tendas, que se reservavam, se refrescavam num ambiente mais ventilado, mais arejado. Nós podemos pensar na cidade de Teresina, por que não horários para o comércio com temperaturas mais amenas? Teresina já é uma cidade que tem uma noite efervescente, né? É uma cidade que vive do comércio, uma cidade de grandes fluxos, é uma cidade de passagem de gente que vem do Ceará, do Maranhão, do resto do Brasil. Então é uma cidade que iria se adaptar a essa rotina, funcionando 24 horas com atividades específicas para horários amenos. Todo mundo teria a ganhar. E aquele sorriso de uma orelha a outra com certeza ia aparecer em cada rosto. Sim, e menos queixas de calor, né? E melhor qualidade de vida, sem dúvida. Até porque esse dado que você falou pra gente, a gente tem que sempre pensar um pouco antes, antecipar os problemas. Então, se essa temperatura deve subir aí nos próximos anos, alternativas, de fato, a gente tem que pensar nisso e surgir, né? Falando, professor, em mudanças, de fato, agora, com essas chuvas pontuais que tem tido recentemente, a gente pode considerar que nós estamos no inverno, de fato, aqui na nossa região? Se nós pensarmos, doutor, do ponto de vista astronômico, que é a definição clássica de uma estação, nós chegamos no inverno sertanejo, ou seja, no período chuvoso. Então nós já temos algumas chuvas caindo, mas isso é a condição astronômica, ou seja, seria o tempo de começo do período chuvoso. Agora, se a gente olhar para a condição desse período chuvoso, todo picotado, ou seja, chove aqui, abre 3 dias, uma semana de sol, a gente observa a irregularidade. É uma irregularidade espacial, porque mesmo em Teresina, você que é teresinense, chove na zona norte, não chove no sul, chove no centro, não chove na zona rural. Então, mesmo você que conhece a realidade, já percebe que há um picote que ela está espalhada. E outra, existe também a irregularidade temporal. Então, existe aquelas pausas, aqueles veranicos. Essa condição naturalmente não é saudável, não é normal. Então, iniciamos um período chuvoso, um inverno sertanejo, numa condição extremamente prejudicial para a economia e que também tem os seus impactos, segundo especialistas de diferentes áreas, também para a qualidade de vida do povo do Piauí.
Perfeito, professor. Bom, a gente espera que não tenha aquelas chuvas torrenciais, aqueles alagamentos, né, que tivemos em outros anos. A gente sabe que isso muito é fruto da urbanização, da mudança de comportamento da sociedade como um todo, mas em caso de uma chuva acima do esperado, muitas vezes que a gente pode superar as expectativas da quantidade de água para uma determinada região da nossa cidade. Em momentos de preocupação, momentos de fato de perigo. Eu já vi você falando outras vezes sobre o acesso que a população pode ter, informações, mensagens, como que isso tem funcionado aqui? Exatamente. Apesar do gatilho da irregularidade, ou seja, a gente está vendo as chuvas um pouco pontuais, esporádicas, existe predição, existe previsão para chuvas mais volumosas. E independente da característica do sítio urbano, do espaço urbano, se é impermeável, se é permeável, densamente urbanizado, asfaltado ou não, qualquer volume de chuva acima da média já causa um grau de transtorno, né? Nesse caso, é muito importante, doutor, e aí a gente atua como atua na medicina, né? Preventivamente é o melhor negócio. É se municiar da informação de segurança. Por exemplo, eu tenho um veículo automotor. Eu já sei quais são as áreas de alagamento na minha cidade, né? Eu tenho a obrigação de saber devido à minha função. Mas eu não vou colocar o meu carro, por exemplo, numa área que é passível de uma enxurrada se o sistema de drenagem não funcionar. Também não vou deixar meu veículo embaixo de uma árvore, porque Teresina tem tido condições ventosas bastante adversas. E também eu não vou ficar, como dizia minha avó, zanzando por aí na área livre, numa região que é a Chapada do Couriço, que tem descarga elétrica. Então existem fatores de risco tradicionais que a gente tem que levar em consideração, seja como orientação do Corpo de Bombeiros, seja como orientação da Defesa Civil. Mas eu posso ter informação na palma da mão. Nesse caso, os teresinenses estão cadastrando seus celulares num sistema de alerta público, que é mandando o CEP lá no aplicativo de mensagem de texto para o número 4099. Aí você passa a receber aquelas orientações clássicas. Vai chover hoje, vai ser intenso, busque abrigo em caso de grande temporal. Então há muita informação, mas a gente precisa de algo revolucionário, que é a mudança de conduta, ou seja, é internalizar a percepção de risco para o autocuidado, mas também para cuidar das pessoas que a gente ama. Sim, sim. Afinal de contas é segurança em primeiro lugar, né, professor? Mas vamos repetir só, através de SMS ou através de aplicativos de mensagem, como WhatsApp, Messenger? Exatamente. Nós podemos também obter isso através de WhatsApp, através de Telegram, né, que existem mecanismos para você cadastrar o seu celular, além do SMS. E nós temos uma ferramenta, doutor, que ela é chamada de Defesa Civil Alerta. Nós fizemos um teste na capital no ano passado. Todos os celulares com banda 4 e 5G tocaram na cidade de Teresina como um teste. Só que existe uma limitação desse sistema. Nós só podemos acionar esse sistema a partir de uma grave ameaça. Uma situação, por exemplo, uma tempestade intensa, comprovada cientificamente, com potencial de provocar uma grande lesão para a mobilidade e a vida das pessoas, um grande vendaval, né, ou um possível numa região, um colapso de uma barragem anunciada. Então, situações que são assim gigantes e que possam realmente impactar. Aí sim, esse celular vai tocar, baseado na tecnologia norte-americana do Cell Broadcast Service, alertando as populações e orientando uma evacuação. Perfeito. É tecnologia, né, conexões, automações, e hoje com inteligência artificial, com todos os recursos que se tem em todas as áreas da nossa vida. E eu vi, professor, recentemente alguns vídeos do próprio Google, assim, fantásticos, utilizando a tecnologia, prevendo tempestades, furacões, né, nas grandes regiões do mundo onde isso também é muito frequente. E a nossa esperança é de que cada vez mais serviços como esse ganhem mais popularidade, né, e que a gente possa, de fato, ter essa proteção também, porque é tão importante. Mas, professor, a gente quer saber o seguinte também. Fevereiro, março, abril, daqui para frente, o que é que a gente pode esperar aqui no nosso clima? Doutor, eu tenho recebido tantas mensagens de produtores rurais, colegas da área médica que também criam, produzem. É da Rádio Calçada até a discussão acadêmica. Gente, a gente terá um período chuvoso, sim, irregular. Mas olha, nós não vamos ter um período chuvoso tão dramático quanto fora 2025.
2025 choveu janeiro e não choveu mais nada. Então a gente tem ainda um fevereiro, vocês vão brincar carnaval, quem gosta de carnaval, vai ter algumas chuvas ocasionais. Agora o período só vai carregar mesmo em março e abril. Aí, professor, você está dizendo que o inverno vai ser um pouco tardio? Sim, bastante carregado. Dá para plantar, dá para criar. Não vai ser o inverno dos nossos sonhos ainda, para os apaixonados por chuva. Até eu descobri, doutor, que tem uma expressão pluviofilia, são os apaixonados pela chuva. Então você, pluviofílico, não é desta vez, mas vai ser suficiente para que a gente possa garantir a produção e um refresco, né, que a gente merece também. E se não for um amor intenso, pelo menos uma paquera ali, né? Uma paquerazinha, né? Exatamente, dá para flertar um pouco. Professor, obrigado pela sua presença. Gente, você sempre é muito disponível, né? E sempre com a alegria de poder falar desse tema, que a gente percebe o quanto que lhe deixa também assim entusiasmado de trazer essa informação aqui para a gente. Aqui no Vida Mais, a gente fala sobre saúde, sobre prevenção, mas todos esses temas que a gente sabe que são importantes para a população, e foi uma honra poder ter ele recebido aqui. Você tem o nosso contato aqui da nossa produção, tem algum alerta, alguma coisa que precisa trazer, tem esse espaço aqui dentro da Band também, como o seu. Excelente, doutor. Parabéns pela iniciativa que só engrandece. É a medicina chegando a todos os lares de uma forma amigável, de uma forma a interagir com as pessoas, trazendo informação de utilidade pública. Parabéns. Obrigado, professor. Programa Vida Mais. Oferecimento. Santa Fé, Centro Hospitalar e Maternidade. Faculdade 7. É muito mais que tecnologia. Construtora estrutural, edificando sonhos. Unimed Teresina, cuidar de você. Esse é o plano. Logmed. Saúde fácil. Core Clínica. Uma clínica carinhosamente pensada para você. Rua Coelho de Resende 483.